Boa noite. Segundo ano, nós vamos agora terminar Nietzsche e é bem puxado essa parte do livro. Então, assim, para eu começar, para vocês ficarem tranquilos, não é que é difícil, é realmente extremamente polêmico. Porque tem aí na página verde, da página 19, aonde está assim, ler e refletir, é puxado. Então, vocês pensem o seguinte, conforme eu for dando aula, eu quero que vocês primeiro façam o seguinte, a seguinte reflexão. O mundo em que Nietzsche coloca e as ressalvas da qual ele põe e as teorias das quais ele coloca é no mundo em que ele está vivendo. E esse mundo tido como racional, esse mundo tido como progresso, esse mundo tido como científico e esse mundo tido como cristão, que mundo é esse? Que progresso é esse? Que cristianismo é esse? Aonde tem a capacidade de acabar com tudo que deveria ser puro. Se você começa a ter essa visão, nada te fere em relação a Nietzsche. Porque a leitura é muito interessante, não é à toa que a apostila de vocês colocou ler e refletir. Então, Nietzsche na atualidade. É assim, ó. Além de toda essa instrumentalização nietzschiana, que é ao longo do século XX, esses pensadores que foram influenciados por Nietzsche, interessados no seu estudo para aprofundar essas investigações filosóficas, em vez de deturpar sua teoria ou dilapidá-la, para conformá-la às construções ideológicas, assim coloca a apostila de vocês na página 18, adquiriram importantes concepções de Nietzsche sobre os conflitos da verdade para investigação de Freud, no caso a concepção individual de moral, que foi fruto desses conflitos, a não uma exigência transcendental relacionada a Deus ou à doutrina religiosa. Entre os pensadores que adotaram o pensamento genealógico, que é o da moral, ele coloca aqui, que é Foucault, que estudou a genealogia na construção como loucura, a sexualidade, o poder e a autoridade, e a mais recente, o italiano Giorgio, que é de 1942, que estuda formas de vida, o uso político dos corpos e o direito do estado de exceção. Então esses homens acabaram então pegando muito dele. E aí começa então a seguinte trecho de entrevista com François Châtelet, um dos mais importantes historiadores, prestem atenção agora que eu vou ler, contemporâneos da filosofia, em que ele comenta a visão de Nietzsche sobre a racionalidade, o cristianismo, o Estado, a ciência e a ideia de progresso. Foi o que eu acabei de dizer. Se a gente pensa por que ele escreveu isso, não nos chocamos, pelo contrário, nós vamos conseguir compreender o que realmente Nietzsche ele está querendo dizer. Por isso é que ele foi muito mal interpretado e quero passar para vocês essa visão melhor a respeito dele. Ele é forte na crítica dele, ele é pesada a crítica dele, mas não quer dizer o que falam dele. Então, olha aqui. Em 1844, Châtelet, ele está falando, em 1844 nasce um homem que vai se dedicar a um projeto crítico de uma radicalidade revolucionária. Esse homem é
Friedrich Nietzsche. Pois bem, é interessante tomá-lo como articulação, como introdução ao que a filosofia é hoje, pois ele questiona as principais bases da racionalidade. Primeiro, aceitando o primado desse discurso racional, unitário, maciço e autoritário, perde-se simplesmente a vida em nome de segurança. Segurança de ser aqui na Terra um bom homem, E no além, se é que existe além, um eleito. Tudo isso para Nietzsche não tem nenhum tipo de importância, pois o que se perde então, e desde já, é a vida, a sensibilidade, a invenção, tudo o que faz o valor do homem uma liberdade ativa e criadora. Então ele está criticando, vamos supor, no quesito moral. Você tem que viver de uma maneira moral. O que ele vai falar, que a racionalidade e o como foi criado, te tirou isso tudo. A maneira com que eles falam que é o cristianismo, acabou com isso tudo que o homem tem. A maneira como é a política, acaba com tudo de bom que o homem tem. A maneira de como a sociedade vive, aniquila tudo isso. Essa é a crítica dele. Olha aqui agora o que esse cara fala. Nietzsche ataca o cristianismo porque este acentuou ainda mais o desdém pelo corpo, pela sensibilidade, pelo prazer. Cito de maneira uma frase que é dele de O Anticristo. Olha a frase. O que é cristão é o ódio ao espírito, ao orgulho, à coragem, à liberdade, à libertinagem. O que é cristão é o ódio aos sentidos, à alegria. Por quê? Porque o cristianismo, da maneira com que foi expresso nesse dado momento, tirou do homem tudo isso. É isso a crítica dele. Nietzsche vai muito longe ainda no Anticristo, quando declara que foi a resolução do cristianismo de considerar o mundo, entenda-se, o mundo sensível, como feio e mau, que tornou o mundo feio e mau. Por quê? Porque leva para o lado todo da libertinagem, leva todo para o lado da maldade do corpo, leva para todo o mal dessas coisas. Agora, enquanto aí eu vou falar agora eu enquanto cristão, se eu sei que o cristianismo para mim, eu tenho alguma coisa não imposta por dogmas, mas porque eu tenho como referência ter moral, ser um homem do bem e bom, eu não vou me punir em algumas coisas pela religião, mas eu vou entender algumas coisas e agirei de maneira correta. Agora, havia uma punição de que um monte de coisas voltadas para os sentidos da sensibilidade que foi imposta para aquela época. E ele fala que isso acabou piorando. Então, realmente é forte. E aí? Aí ele põe assim, declara nesse mundo do egoísmo comercial, tudo se torna igual a tudo. Tudo pode ser trocado por qualquer coisa. E o que chama de niilismo. Critica também o egoísmo ao Estado,
fazendo da democracia um poder que embrutece, que nivela, e do socialismo o aniquilamento. São palavras dele, o aniquilamento formal do indivíduo, pois exalta o Estado e submete o indivíduo. Além dos regimes e do nacionalismo, ele ataca o que chamamos hoje de ideologia da ciência. Qualifica a ciência de nova piedade, de novo ídolo. Em um artigo de Gaia Ciência intitulado "Em que sentido também nós somos piedosos?", mostra a ciência tomando o lugar da religião e as instituições científicas substituindo hoje as igrejas. Nietzsche chega a uma crítica do progresso. Pronuncia esta frase, que eu, pessoalmente, gostaria de ver escrita por aí, para nos fazer refletir e evitar que sejamos iludidos e engabelados pelos zeladores do progresso. Olha essa frase. Não há lei segundo a qual desenvolver-se signifique forçosamente elevar-se, acrescentar-se, fortificar-se. Chatelet. Aí se mata qualquer um em relação a isso. E aí eu achei incrível, que eu quero ouvir de vocês. E aí eu vou pegar a fala do Luiz, né, Luiz? Você falou assim que a aula deixou vocês loucos, né? Ele faz 3 questionamentos. De acordo com Nietzsche, o que se perde e o que se ganha em aceitar o primado da racionalidade? Que crítica o filósofo faz ao cristianismo? E comentar a noção de Nietzsche tem de progresso. Isso aí já é fantástico. Até a live.